Se a pessoa duvida, tem medo, não age a sua fé, esse barco afunda. Mas nós estamos falando a diferença de agir a fé, de confiar no Senhor naquele momento mais difícil, naquele momento em que você diz: olha, eu perdi o controle, eu não sei mais o que fazer. E aí você percebeu: ei, mas Jesus está aqui. Então, se Jesus está aqui, Deus é bom, Jesus é bom, e isso vai terminar bem, não vai terminar mal. Diga para a sua alma, no nome de Jesus, para esse problema difícil que você está vivendo, diga: vai terminar bem. Fale aí, pessoal, verbalize: vai terminar bem, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, ou uma grande tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. Eles estavam o quê? Escute, eles estavam apavorados. E perguntaram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Espírito Santo, meu Deus, nós te pedimos nessa manhã, fale conosco, mas fale forte ao nosso coração, meu Pai. Nós queremos muito entender a revelação da sua palavra, e quando o Senhor toca na nossa vida com a sua palavra, o nosso coração queima, a nossa vida muda. E que o Espírito Santo, meu Pai, traga ao nosso coração agora a unção do Espírito Santo, para que através da sua palavra aconteça milagres, maravilhas, transformações de vidas por meio da sua palavra, porque nós vamos gravar no nosso coração, em nome de Jesus, meu Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Diga comigo: Deus é bom em todo o tempo. É isso. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo tempo. Bom, tempo difícil, Deus é. Aprenda isso, pessoal. Aprenda isso. Ô bispo, não tem nada a ver com que leu o texto, essa frase, mas você vai entender porque eu estou repetindo essa palavra: Deus é bom o tempo todo. Veja, se você ficar doente, diga: Deus é bom. Se você ficar desempregado, Deus é bom. Se alguém da sua família morrer, Deus é bom. Nós temos que aprender que Deus é bom em todo o tempo. Nós vamos entender hoje nessa palavra o porquê que Deus é bom em todo o tempo. Nós acabamos de ler um texto que diz que Jesus estava pregando
pregando na Galileia. Então estava ele e os seus discípulos, pregaram o dia inteiro, falaram do amor de Deus, falaram e curaram, fizeram a obra o dia inteiro. Quando terminou o dia, Jesus disse, ou deu uma ordem: vamos atravessar para o outro lado do mar. Nós vamos para Gadara. Já ouviu falar nessa cidade, Gadara? Lá onde tinha um endemoniado. Então, eles não entenderam nada, porque a gente sabe que depois dos trabalhos, você está cansado, e depois do trabalho você quer ir para casa fazer o quê? Descansar. Mas de repente Jesus disse: não, nós não vamos para casa, nós vamos atravessar para o outro lado, porque nós precisamos fazer uma obra ainda hoje lá. Como disse, lá do outro lado, nenhum rabino, nenhum profeta, nenhum pastor ia lá, porque lá em Gadara tinha um homem possesso de muitos demônios. Amarravam ele, ele quebrava. Então, rabino, profeta, pastor que não tinha unção de Deus, não ia lá não. Então Jesus disse: vamos atravessar e vamos para Gadara. Entraram no barco. O texto diz que de repente Jesus tinha pego um travesseiro, colocado lá na polpa e dormiu porque estava cansado. E veio uma grande tempestade. Preste atenção na palavra, pessoal. Eu quero tentar aqui a cada passo tentar explicar para você, porque essa palavra está cheia de coisas boas para nos abençoar. Você está me entendendo? Então, veja bem, diante da tempestade, os discípulos que estavam com Jesus ali, ao invés de prestarem atenção em Jesus, eles vão prestar atenção na tempestade. Eles vão esquecer que a coisa mais maravilhosa que está entre eles é a presença de Jesus. Mas eles esquecem isso e vão dizer assim: tem uma tempestade, está forte, está entrando água no barco, estamos em risco de vida, esse barco pode afundar, mas Jesus está dentro. É lógico que numa expressão bem rápida, a gente diz assim: se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Sim, se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Mas é aí que a grande lição que essa palavra vai nos dar é: não é porque Jesus está no barco que não haverá tempestade. Deu para entender agora? Não é porque eu entreguei a minha vida para Jesus que eu agora vou viver uma vida de 1000 maravilhas. É isso? Não é isso. A presença de Jesus na minha vida, a presença de Jesus no barco, não quer dizer que não haverá problemas ou lutas. E aí o que eu preciso entender é exatamente o seguinte: se Jesus está no barco, eu não vou olhar para a tempestade, eu vou lembrar, qual foi a frase que eu disse lá no início? Que Deus é bom o tempo todo. Entendeu agora? Ao invés de eu dizer eu vou morrer, o barco vai afundar, ao invés de eu dizer isso, eu vou dizer: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus está aqui comigo, Deus é bom. Estou doente, Deus é bom. Fiquei desempregado, Deus é bom. Me aconteceu um problema e me agarrou inesperadamente, Deus é bom. Deus é bom para me tirar disso, Deus é bom para me fortalecer nisso, Deus é bom para resolver isso, resolver o que eu não posso resolver. Olha a frase que eu acabei de dizer aqui: resolver o que eu não posso. Gente, os pescadores, a maioria dos discípulos eram pescadores, não todos.
mas a maioria deles naquele dia eram pescadores. Então, se eram pescadores, eram homens experientes com remo, com vela, com direção de vento. Eram homens experientes disso. Estes homens estavam com medo. Esses homens disseram o seguinte: olha, perdemos o controle do barco, estamos rodando em círculo, não temos o que fazer. E aí, o que essa palavra vai nos ensinar? Quando a gente não tem o que fazer, o que fazer quando não há o que fazer? O Senhor estava na polpa do barco. Alguém toca lá em Jesus e diz: o Senhor não se importa não que a gente pereça? O Senhor imediatamente levantou a mão e disse: aquieta-te, vento, acalma-se, mar. Houve bonança. Eles olharam para Jesus como se não o conhecessem e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o Senhor disse para eles: até agora vocês não crê? Até agora vocês não têm fé? Em uma outra tradução diz: onde está a vossa fé? E diz que Jesus, diz aqui o texto, que Jesus olhou para eles e viram eles atemorizados, viram ele com cara de quem viu fantasma, viram eles espantados. Nunca vimos isso, achamos que iríamos morrer. E olha o que essa palavra está nos trazendo hoje. Tem muita gente aqui hoje, e quem sabe alguns de vocês, em algum momento da sua vida, você viveu um risco, e você diz assim: eu estou aqui vivo hoje porque Deus é bom. Tem alguém aqui? Sim ou não? Que diz assim: eu vivi um dia, um momento muito difícil, eu fiquei espantado, eu pensei que eu iria morrer. Então aquela situação tirou você do controle, porque você não pôde fazer mais nada. Mas foi ali, você teve uma força tão grande, você teve uma fé tão grande, naquele momento lá, você teve uma fé tão incrível, você teve uma força vinda de Deus, que Deus, por meio dessa fé, usou você, e aquela situação se acalmou, se aquietou. O que eu aprendo com isso? Que eu consigo ver melhor Deus na tempestade. Deveria ser o contrário, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É como se eu conseguisse ver melhor a Deus quando a coisa sai do meu controle, quando um problema inesperado me pega. E aí eu invoco, eu me apego, eu não duvido. Porque há uma diferença, porque se a pessoa duvida, esse barco vai afundar. Sim ou não, gente? Se a pessoa duvida, tem medo, não age a sua fé, esse barco afunda. Mas nós estamos falando a diferença de agir a fé, de confiar no Senhor naquele momento mais difícil, naquele momento em que você diz: olha, eu perdi o controle, eu não sei mais o que fazer. E aí você percebeu: ei, mas Jesus está aqui. Então, se Jesus está aqui, Deus é bom, Jesus é bom, e isso vai terminar bem, não vai terminar mal. Diga para a sua alma, no nome de Jesus, para esse problema difícil que você está vivendo, diga: vai terminar bem. Fale aí, pessoal, verbalize: vai terminar bem, em nome de Jesus. Vai terminar bem, pessoal, porque você não está servindo um tranca-rua, não. Você não está servindo uma pombagira, não. Você está servindo a Deus. Então vai terminar bem. Eu sei que é desconfortável, porque o vento balança. Eu sei que é desconfortável, porque a gente bate a cabeça, a gente perde o sono, dá enjoo. Não é confortável, não. Mas quando há uma fé,
vai terminar bem. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra que Deus está falando hoje para você. Jesus está no barco da sua vida, e ainda assim tempestades inesperadas podem chegar. Podem. Pessoal, nós cristãos, Deus revela coisas, e quando Deus revela não é para o mal, é para o bem. Mas nem sempre Deus vai revelar. Nem sempre. Eu vou repetir isso aqui. Existem coisas que nós não temos como prever que vai acontecer. Você prevê que vai ficar doente? Você prevê que vai ficar desempregado? Você prevê que alguém vai te trair, um amigo seu, um familiar seu vai te trair? Não, você não prevê. Se o Senhor quiser revelar, se Ele quiser revelar, Ele revela. Mas se Ele não quiser também, Ele não revela. E aí, qual é a minha atitude? Eu não vou esperar que Deus me revele. A minha atitude é: eu preciso ter uma reserva de fé maior. Se é novo isso para você, então aprenda. Se Deus quiser revelar para me prevenir, Ele revela. Amém, pessoal? Em sonho, em visão, ou usando alguém para falar a você. Mas se Ele quiser, Ele também não vai fazer. Então, para que eu não venha correr um risco, eu tenho que ter uma reserva de fé. E aí é onde eu quero pegar você. Que negócio é esse, ô bispo, de reserva de fé? Eu tenho que estar preparado para situações inesperadas. Ninguém previu que ao entrar no barco ia acontecer se alguém tivesse uma previsão, ou até mesmo Cristo, dizia assim: olha, nós vamos lá para Gadara, nós vamos atravessar, nós vamos para o outro lado, mas nós vamos esperar daqui 1 hora, porque está vindo uma tempestade, então nós não vamos entrar no meio dela. Quem crê que Jesus sabe de todas as coisas? Jesus não teve condições de prever que viria uma tempestade, sim ou não? Mas o que nós estamos aprendendo é que a gente tem que enfrentar. Amém, pessoal? A gente tem que enfrentar. E o Senhor, Ele é maior do que a tempestade. Ele é maior. Ei, o Senhor quer dizer para você: o Senhor é maior do que essa doença. O Senhor é maior do que esse problema que te pegou. O Senhor é o que, gente? Então, se Ele é maior, para mim Ele será bom, para mim Ele não será mal. Para mim Deus não será mal, para mim Deus será bom. Mesmo que a tempestade me traga desconforto, tire o meu sono, me cause náuseas, mas vai terminar tudo bem. E eu vou chegar do outro lado. Lembrou agora da reserva de fé? Lembrou agora? Ninguém espera acontecer um acidente, ninguém consegue, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Mas existem coisas que a vida nos apresenta como desafios e que a gente tem que encarar. A gente não tem que baixar a nossa cabeça, não. Você não pediu para viver um sofrimento. Há pessoas que dizem assim: eu estou vivendo num karma porque a minha vida não sai disso. Amigo ou irmão, sua vida vai sair disso quando você aprender a usar a sua fé. Porque enquanto você não aprender a usar a sua fé, você vai estar nesse barco só dando voltas e dando bicada e subindo, ou se não afundar. Você precisa saber usar a sua fé. O que é a fé? A fé é uma certeza. A fé é uma esperança. A fé é uma porta que irá se abrir. É uma esperança. E todos nós temos esperança de que o Senhor vai nos visitar. Todos nós temos a esperança de que o Senhor vai tocar na nossa vida. Diga: Deus vai tocar na minha vida, no nome de Jesus. Então, pessoal, nunca esqueça de que Deus é bom. Mas pelo fato de Deus ser bom, isso não quer dizer que eu não vou enfrentar tempestades ou lutas. Mas quando as lutas vier,
Deus é bom para acalmar. Segundo, nós não temos como prever esses ventos fortes. Sempre que os ventos fortes e a tempestade vier te afogar, lembre-se em alguns momentos que Deus ficará em silêncio. Lembra que Jesus estava na polpa do barco fazendo o quê? Quem está dormindo, diga amém. Eu ouvi um amém. Gente, em alguns momentos, alguns, não todos, Deus faz silêncio, mas Ele está lá. Ele só está em silêncio, mas Ele está lá. Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Talvez dormindo, não estava se apercebendo do que estava acontecendo, mas Ele estava lá. O que Deus está nos dizendo hoje aqui? Oh, eu já orei tanto, mas o Senhor está em silêncio. O Senhor não me ouve. Nessa expectativa de que o Senhor está em silêncio, o Senhor não me ouve, nessa expectativa, a gente pensa que o barco vai rachar e vai afundar. Essa é uma fé negativa, uma expectativa ruim, de que eu oro, clamo, peço, mas não há nada, está em silêncio, não acontece nada. Já teve a sensação, eu estou numa luta, mas não acontece nada. Eu estou orando, mas não acontece nada. Há pessoas que dizem assim: não é falta de fé, porque fé eu tenho. Não é falta de oração, porque orar eu oro. Não é falta de fazer campanha, porque fazer campanha eu faço. Deus simplesmente fez silêncio, mas Ele está lá. Então, se Ele está lá, repita comigo: vai terminar bem, em nome de Jesus. Nesse momento em que Deus está em silêncio, do outro lado, o diabo vai fazer um estardalhaço. De um lado Deus está em silêncio, e do outro lado o diabo diz assim: agora eu vou te pegar. Do outro lado o diabo diz: agora a sua hora chegou. Não tem aquele bicho lá da morte? Sua hora chegou. E o Senhor está em silêncio. E agora? Ainda que eu, Davi disse, ainda que eu ande pelo, isso é fé, viu pessoal? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está ali, só está em silêncio, mas Ele está ali. A doença dói, mas o Senhor está ali. Diga: Deus é bom. O desemprego faz com que as contas se atrasem, mas Deus está ali. Deus é bom, vai terminar bem. E aí o Senhor em silêncio, e o diabo tocando trombeta: olha, tu é um derrotado. Olha, eu sabia que você ia cair. Olha, eu sabia que você ia se dar mal. E o diabo lá gritando. Mas de repente o Senhor aparece calmamente, calmamente, e diz o quê? Cala-te, Satanás, ou acalma-te, mar, acalma-te, vento. O Senhor não vai fazer esforço nenhum, Ele só vai usar autoridade. Ele estava com os discípulos ali para ensinar. Gente, o ministério de Jesus com os homens estava começando. Era normal eles ficarem com medo. Era normal eles dizerem assim: nós estamos atemorizados. E o Senhor disse: eu estou ensinando para vocês, eu estou dando autoridade para vocês. Vocês vão passar por tempestades, e vocês estão tendo experiência de quando elas chegarem, vocês vão saber o que fazer. O que fazer? Estender a mão é uma atitude, estender a mão é algo simbólico de usar a autoridade e dizer:
o meu Deus me deu autoridade, Ele é maior do que esse vento, Ele é maior do que essa tempestade. Então acalme, acalme. O Senhor estava ensinando aos discípulos como eles deveriam se comportar nas próximas que viriam. A tempestade só vai terminar quando Jesus nos levar, e aí assim, lá na glória de Deus, não haverá mais o quê? Não haverá mais tempestade, nem dor, nem choro. Glória a Deus, pessoal. Então, enquanto o diabo está fazendo escândalo, enquanto o diabo está dizendo, olha, tudo acabou, você vai dizer, é muito provável que o Senhor esteja em silêncio, mas Ele está aqui. Então as coisas vão terminar bem. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. O Senhor está aqui, mas está balançando muito, mas eu não vou duvidar. Não tem um louvor que diz assim, eu não vou duvidar, não é? Eu não vou duvidar. Então aprende essa lição. Há muitas pessoas, presta atenção, pessoal, que eu vou liberar isso aqui agora para você. Há muitas pessoas arrebentadas neste final de ano, porque durante o ano vieram tempestades inesperadas e talvez você não estava preparado para enfrentar elas. Não houve uma reserva de fé, ou de ânimo, de força. A tempestade veio, você não estava preparado para enfrentar. E muitos se arrebentaram psicologicamente, financeiramente, espiritualmente. Há pessoas que não são mais as mesmas desde alguns tempos para cá. E pelo fato de passarmos uma crise, uma pandemia, isso machucou a vida de muitas pessoas. Elas não estavam preparadas para isso. Então é como se arrebentou tudo, arrebentou a fé, arrebentou a esperança, arrebentou a vida profissional, o ânimo. Então é muito importante, a gente precisa na hora dos ventos fortes, fazer a nossa fé estar viva para suportar e dizer, eu sei que está doendo, mas vai terminar bem, porque o Senhor está aqui comigo no barco. Amém, pessoal? Está doendo, está sangrando, mas a minha fé não será abalada. Glória a Deus, pessoal. Nós vivemos uma vida de sacrifício, nós vivemos uma vida de luta, mas a minha luta, a sua luta, e se juntar a minha e a sua, não se compara àquela que Cristo passou. Alguém duvida disso? Não. Ah, bispo, o senhor não sabe da minha luta. Sua luta não é maior do que foi a de Jesus, porque Ele tinha poder para reagir diante dos seus algozes, mas suportou tudo. Vamos lá, gente. Jesus tinha poder para reagir diante dos seus algozes, mas suportou tudo. Você não suportaria? Não, eu não suportaria. Ninguém suportaria. Você sabe o que é Jesus estar... Ontem eu estava assistindo uma série, Madalena, e na série passou Jesus no deserto, no jejum, e o diabo chegou e disse, ei, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em... Ele era o filho de Deus, ele podia fazer aquilo, sim ou não? Ei, lança-te daqui de cima a baixo, porque os anjos vão te segurar no colo e você não vai tropeçar. Ele poderia fazer isso, andou sobre as águas, poderia fazer até muito mais, mas Jesus estava passando por um teste, por uma prova, tinha que aguentar tudo calado. Talvez eu não suportaria, me perdoa, Senhor, não é verdade? Então, gente, está difícil para você? Foi mais difícil para ele. Só que olha o legal de tudo, foi mais difícil para ele, porque ele recebeu o poder que nunca ninguém recebeu, e tendo recebido esse poder, conferiu, outorgou para aquele que nele crê, e essa pessoa sou eu, essa pessoa é você. Nós não passamos pelo sacrifício que ele passou, contudo ele compartilhou o que ganhou para mim e para você. Ele compartilhou comigo.
Aleluia. Ele compartilhou com você aquilo que ele venceu, ou aquilo que ele ganhou. Aquilo que ele ganhou, ele está compartilhando com você hoje. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Então aguenta, fica firme. Terceiro ponto, preste atenção agora, se quiser anotar, anote. Quanto maior for o teu propósito, maior será a retaliação. Quanto maior for o teu sonho, quanto maior for o teu projeto, maior será a retaliação da parte de Satanás. Ou seja, Satanás não vai querer permitir você alcançar o que você quer e ele não tentar impedir. Então, em fração de segundos, pensa aí agora no teu sonho. Em fração de segundos, pensa aí agora o que você quer conquistar. Você diz: oh Senhor, eu nunca alcancei isso, mas é o meu sonho, é o meu projeto. Você não esqueça de que Satanás vai fazer de tudo para atrapalhar. Então escute, pode abrir os olhos, não vai dormir. Agora olhe para mim. Jesus disse lá no início do versículo: entremos no barco e vamos para o outro lado. Já era de noite. Senhor, o que nós vamos fazer lá? Tem alguém lá que precisa de ajuda. Vamos lá. Satanás sabia o que Jesus ia fazer lá do outro lado, sim ou não? Agora você entende por que as tempestades eram fortes? Agora você entende por que os ventos sopraram tão forte? Porque Jesus iria fazer algo extraordinário lá do outro lado. Então escuta, pessoal, eu estou dentro do barco. Quem está no barco também, diga eu. Está forte aí o vento, a tempestade está batendo forte, tá ou não está? Segura isso. Nós teremos vitória na tempestade, e quando a gente chegar do outro lado, a vitória vai ser extraordinária. Se já vimos algo bom acontecer no barco, se prepara, porque lá do outro lado vai ser muito maior. Lá do outro lado vai ser muito maior. Pode glorificar a Deus. Lá do outro lado a vitória será maior. Então entenda que essa teimosia de Satanás é porque ele sabe o que Deus vai fazer na sua vida vai ser grande. Ele sabe disso. Então vai colocar uma doença, vai colocar um problema familiar que vai fazer doer em você. Aquilo que nós estamos falando, problemas inesperáveis, ou situações que apareceu inesperadamente, para tirar o foco, para fazer a gente chorar, para fazer a gente perder a fé. Se liga, meu irmão, procure ter uma reserva de força e fé, porque você vai vencer a tempestade e vai chegar do outro lado, e do outro lado a vitória será muito maior. Glória a Deus, pessoal. Quando a tempestade bate, a impressão que a gente tem é que esse barco vai virar, mas não vai virar. Diga: eu não vou me afogar, porque Jesus está comigo no barco. Não vai virar porque Jesus está. Então quando os ventos batem forte, não tem o que fazer. Lembre-se que Deus é, diga: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Olha, minha gente, quando os ventos fortes batem e não tem o que fazer, e se você não lembrar que Deus é bom, eu preciso falar isso. Quando a luta, a pessoa fala assim: chega, estou na igreja e estou doente, estou cantando, estou orando, estou congregando, e a minha vida está uma miséria. O problema não é a igreja. O problema não é a igreja. E a pessoa diz: eu vou sair da igreja. Eu vou repetir. Quando a tempestade, a luta bater em você tão forte, se você não lembrar que Deus é bom, você vai sair da igreja. E saindo da igreja, a pessoa fala assim: eu saio da igreja, mas não saio da presença de Deus. Mas já é um passo para sair. Eu não vou abandonar Jesus, certo?
mas já é um passo para abandonar. Não, eu nunca vou abandonar Jesus. Gente, começa assim, não é verdade? Começa assim. Ah, não vou mais para a igreja não, a luta está muito grande. A culpa é da igreja. Eu não venho aqui, não é o meu objetivo de atacar você ou alguém, mas você precisa olhar para você e dizer: o que está errado? O que está errado? O que eu estou fazendo de errado? Eu penso que é melhor assim, a pessoa ter a humildade de dizer: achei o erro, é nisso aqui, é naquilo ali, então mude aquilo ali. Já leu uma palavra que diz assim: se a tua mão te faz pecar, corta ela. Se o teu pé te faz pecar, corta ele. Já leu essa palavra? Por favor, não faça isso ao pé da letra. Mas é a mesma coisa. Já pensou? Então, tem gente que não se libertou, ganha tudo na mão grande, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Então eu vou cortar. Seria a mesma coisa dar a outra face. Olha, bata aqui que eu gostei. É isso? Não, é você se converter nisso. É você se converter nisso. Identifique aonde está o erro, conserte ele, e aí você vai ver que a sua vida será brilhante na presença de Deus. Haverá lutas, haverá tempestades, mas a sua estrela vai estar o quê? Brilhando, em nome de Jesus. Vai ter altos e baixos, vai ter montes e vai ter vales, mas a tua estrela vai estar o quê? Brilhando, porque você aprendeu. O problema não é a igreja, o problema não é o pastor. Eu sei que existem pessoas que se sentem melhor buscar Deus em uma outra congregação. E aí, fazer o quê? As pessoas são livres. Você é livre para buscar Deus onde você quiser. E se o seu pastor diz assim: se eu for em outra igreja, o meu pastor não vai gostar, então é porque ele não se garante no que ele faz. Porque se o pastor se garante naquilo que ele faz, ele não tem medo de perder a sua ovelha. Está me entendendo, pessoal? Tem pastor que é um medo danado da pessoa ir visitar uma outra igreja. Eu já digo o contrário. Você que é daqui, e se você foi convidado para ir a um culto, pode ir. Qual o problema? Eu ficaria preocupado se você fosse... Eu posso falar? Se você fosse no catimbó, se você fosse num catimbó, aí eu ficaria preocupado, não é? Mas você foi lá adorar a Deus, você foi lá louvar quem? Você foi lá louvar a Deus. Agora, se você, bispo, eu estou indo num catimbó, aí eu vou fazer uma oração forte na sua cabeça. Apesar que tem um lugar aí que já está imitando, né? Mas deixa para lá. Vamos lá, para terminar, gente. Ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado. Vamos lá, gente, versículo 35. Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Levanta as mãos para cá, pessoal. Feche os seus olhos. Deus manda dizer para você agora que por mais dramático que seja a tua luta, você vai chegar do outro lado. Por mais forte, dramático os planos de Satanás que ele está fazendo sobre você, você vai conseguir. Diga: eu vou conseguir chegar do outro lado, em nome de Jesus. Já estou terminando. Essas lutas na sua vida não quer dizer que Jesus não está no barco da sua vida. A doença ou qualquer outra luta não quer dizer que Jesus não está no barco da sua vida. Infelizmente existem irmãos nossos da fé que não se converteram ainda, e que ao invés de ajudar,
eles dizem assim: se você está doente é porque você está no pecado. Não necessariamente. Se você perdeu o seu emprego, se você perdeu os seus bens, é porque o irmão está no pecado. Se alguém disser isso para você, rebata, mas rebata com mão de luva e diga assim: quer dizer que você é juiz agora para me julgar? Deus se constituiu juiz sobre mim? Só faltava essa. Alguém diz assim: irmão, você está doente porque você está no pecado. Diga para ele: Deus colocou você para me julgar? Para você ser juiz? Veja que o inimigo usa pessoas para te roubar a sua paz. Você está doente, ou você está vivendo aquela luta, você já está buscando sair daquilo, vem um infeliz e dizer: tu está em pecado. Então responda para ele e diga: Deus é bom o tempo todo. Deus não constituiu você juiz sobre mim. Eu estou sofrendo, preciso de oração e você vem me julgar. Eu estou doente, estou passando uma situação difícil e você vem ainda colocar mais um peso sobre mim. Você vai repreender e você vai dizer: Deus é bom o tempo todo. A Bíblia diz, só para terminar, tá pessoal? Jó passou por uma prova, perdeu tudo, ficou doente. Os amigos, Eliú disse: vamos lá condoer-se da miséria de Jó, vamos dar uma palavra para ele. Quando chegaram lá, viram a situação precária e disse: Jó, confessa logo o seu pecado. Você está assim, não pode ser outra coisa. Confessa o seu pecado. Jó baixou a cabeça e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eles foram embora. Quando eles chegaram em casa, o Senhor apareceu a eles e disse: eu não gostei do que vocês falaram do meu servo Jó. Preparem uma oferta, só que vocês não vão oferecer essa oferta direto para mim. Era oferta de sacrifício para a remissão do pecado deles. Prepare a oferta de sacrifício, só que quem vai receber essa oferta é o meu servo Jó, e ele é que vai orar a mim por vocês. Gente, Deus é sensacional, é ou não é? É assim que Deus faz. Deus falou com Jó: Jó, está vindo aí aquela turma que disseram isso e aquilo de você. Vou te provar mais uma vez. Ao invés de você ficar com raiva deles, você vai orar. Jó ainda teve que aguentar isso. Mas aí o que Deus fez com Jó? Restaurou, restituiu tudo na vida dele: paz, alegria, saúde, prosperidade e família. Glória a Deus, pessoal. Então Jesus viu aquilo que nos discípulos, Jesus viu nos discípulos medo, Jesus viu nos discípulos dúvida, e o Senhor disse: cadê a fé de vocês? Vocês não podem duvidar. Uma pessoa que está na igreja e ela tem medo e duvida, ela sai da igreja, ela abandona a fé. E eu penso que esse não é o caminho. O caminho é você identificar onde está o erro. O erro está na minha incredulidade. O erro está na minha infidelidade. O erro está nisso, está naquilo. Vou consertar isso. Conserta. E depois que você consertar isso, você vai receber perdão, força, graça e autoridade, e vai fazer como Jesus. Ele disse: olha, vocês serão meus representantes. Então, se tiverdes fé e não duvidar, direis a esse monte: saia daqui, transporte para outro lugar, e assim acontecerá. Então Jesus está dizendo o seguinte: que se eu não duvidar e se eu crer, eu vou usar essa autoridade para fazer se acalmar toda a tempestade, todo o vento contrário que sopra contra você. Glória a Deus, pessoal. A presença de Jesus no barco da sua vida te ajuda a vencer qualquer tempestade. E aí eu termino aqui. A presença de Jesus na minha vida, não importa qual seja a tempestade, um furacão, um Katrina,
não importa o tamanho dele, se a presença de Jesus está comigo, vai terminar bem, porque Jesus está comigo no barco. Glória a Deus, pessoal. Feche os seus olhos agora. Pense na sua maior luta. Pense agora no seu maior desafio. Feche os seus olhos e pense. Pense no seu maior desafio, na sua maior luta. Agora diga: Deus é bom o tempo todo. Diga, gente: Deus é bom o tempo todo. Agora fica de pé e não se intimida. E diga-se no nome de Jesus: acalma-te, vento. Acalma-te, mar. Diga para o seu problema: acalma agora. Acalma, porque o Senhor me deu autoridade. Porque o Senhor é maior do que qualquer luta. Diga: eu recebo, Senhor, essa palavra. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.